paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Creio que o Senhor está presente no meio de nós. E nessa noite, irmãos, eu quero que os irmãos venham compartilhar de algo que o Senhor tem colocado no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. É uma pregadora surpresa, como disse a pastora Cristina. E com certeza Deus vai falar o nosso coração, né? E Deus tem os seus servos, tem os seus vasos na terra, e Ele com certeza vai usar a vida dela, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então você creia que Deus há de fazer algo maravilhoso na tua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa. Estamos nesse tempo de quarentena, mas eu digo que é quarentena para o mundo, para o cristão é consagração, amém? É consagração para... Nós estamos na tua presença, Pai querido e Pai amado. Vem, Pai querido, abençoar a tua filha, abençoar a tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para a igreja orar, não vou me alongar muito agora, e já vou em seguida passar a palavra para essa serva de Deus, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, vem com teu poder, tua glória, tua graça, tua unção, visita a tua filha, a tua serva, Pai querido e Pai amado, põe a tua mão poderosa sobre a vida dela, abençoa grande, rica e poderosamente, ministra assim, Senhor, os teus propósitos, a tua alegria santa, o teu poder maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra está agora com esta pessoa, em nome de Jesus. Pode vir para pregar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele é assim mesmo, né? Não podia pelo menos falar quem era a pessoa? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria de estar na presença do Senhor, porque eu creio que você e eu estamos na presença do Senhor, porque somos a igreja do Senhor, né, irmãos? Não importa. Às vezes as pessoas falam assim, mas quarentena, quarentena, quarentena. Já tá até, às vezes, sabe? Mas o que importa, se é quarentena, se não é quarentena, é a gente estar na presença do Senhor. Então, irmãos, vamos saber de uma coisa. Eu, você, com quarentena, sem quarentena, temos que ser a mesma pessoa. Na igreja, fora da igreja, temos que ser a mesma pessoa. Porque se o Senhor volta na quarentena, ou se o Senhor volta a gente dentro da igreja, se a gente não está diante da presença do Senhor, a gente fica do mesmo jeito, com quarentena ou sem quarentena, no templo ou fora do templo. Então, irmãos, não importa, é chato. Não vou dizer que não é chato. É chato, a gente queria agora, nesse momento, estar lá no templo. Templo, lá, né? Mas nós somos templo do Espírito Santo. Isso é o que importa. Se eu e você, que estamos passando, pelo que estamos passando, nessa quarentena, mas agradecemos a Deus pela sua família, pela minha família, agradecemos a Deus pela igreja, pelas pessoas que vão na igreja, pelas pessoas que estão nesse momento sem poder ir para a igreja. Mas saiba de uma coisa, Deus sabe de tudo. Não cai uma folha da árvore se não for permissão do Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar aqui, vamos começar aqui a palavra do Senhor. Os irmãos, abram as vossas Bíblias, vamos usar alguns, vamos lá, Marcos 13, e o livro de Salmos, tá? Então, vamos lá, Marcos 13, o versículo 7, do 7 até o 10. Então, vamos lá. Marcos 13, capítulo 13,
o versículo a partir do 7 ao 10, que diz assim: e quando ouvirdes guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio de dores. Mas aqui o 8. A gente vai agora para o primeiro, que diz assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras, que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Amém. Então, aqui está se falando da queda do templo, da terceira, do templo lá, quando Jesus estava aqui na terra, né? Então, irmãos, já começou de lá o princípio das dores. Quando foi derrubado o templo. Mas não só ficou naquele tempo. A palavra do Senhor está falando que começou dali, e se os irmãos forem olhar, forem continuar lendo o versículo, fala assim: importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas a gente. Quer dizer o quê? Para Jesus vir agora, ainda com essa que está aqui, né? Que da queda do templo, que a partir desse aí começou as dores. Até os dias de hoje, os cristãos devem estar preparados. Se a gente for lá em Salmos 33:12, diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Deus, bem-aventurado é a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aí a gente vamos ver aqui que o Senhor continua falando sobre o povo que é herança dele. Nós somos herança do Senhor, porque ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. E hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por tribulações. Mas você pode estar perguntando assim: mas e tudo que está acontecendo sobre a terra? A palavra do Senhor fala sobre pestes, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremoto. Tudo isso está acontecendo. Se os irmãos forem ver na palavra do Senhor, está escrito tudo isso, né? E o Salmo 142, o versículo 5 diz assim: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Ou seja, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, né? Ele é o nosso socorro ainda na terra. Graças a Deus por isso. Porque estamos passando por um tempo. Ah, mas às vezes as pessoas falam assim, só fala disso, só fala disso. Irmãos, nós não só falamos desse Covid-19 aí. Antes do Covid,
Quantas coisas já tinha? Já tinha guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome. Uns lugares era seco demais, outros lugares choviam demais. Agora inverteram, os lugares que choviam muitos lugares já não estão chovendo. Outros lugares que era para chover na data certa já não chove. Então, irmãos, tudo isso tem que acontecer, né? Porque quando a palavra do Senhor fala aqui, ó, mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Isso ainda não aconteceu, está começando aos poucos a acontecer. Ainda tem muitas nações fechadas para o evangelho, mas aos poucos, se os irmãos forem ver, como aqui a palavra do Senhor está falando, o sermão profético, o princípio das dores, que está em Marcos 13, ó, que está falando aqui no 7, quando ouvires de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará reino contra reino, nação contra nação, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmo, que vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados entre os presidentes, reis, e por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Glória a Deus. Amém. Já no tempo de Jesus, os discípulos começaram a passar por isso. Muitos foram entregues às sinagogas, muitos foram entregues, muitos morreram por amor de Cristo. Hoje em dia não é diferente. Se você for ver, nos nossos dias de hoje, dia de Jesus, sinagogas, dia atual, muitas nações fechadas para o evangelho. E o que acontece? Muitos cristãos morrendo pelo amor de Cristo. Se não morre, muitos são jogados para fora da sua casa. Muitos a família abandona. Muitos a família não quer nem saber. Muitos até saem por causa da família não sofrer nenhum dano. Muitos vai para centro de concentração. Muitos que nem se pregar e aquela pessoa aceitar Jesus, morre quem aceitou Jesus. Então, irmãos, continua a mesma coisa. Isso só vai acabar quando Jesus vir, que acontecer do anticristo e Jesus vencer, o anticristo vencer Satanás. Tudo isso vai acabar. Fora isso, ainda é o princípio das dores. Aleluia. Então, se você vê tudo isso acontecendo, ainda tem gente que fala assim, vai melhorar. Irmãos, infelizmente, me desculpa, a palavra do Senhor fala que é fome, guerra, rumores de guerra, pestes. Salmo 91, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Deus nos livra, Ele protege, porém tem que acontecer. A seta está aí, as pestes é uma atrás da outra. Se você for ver, mal acaba uma, chega a outra. Isso é bíblico. Se isso não acontece, a Bíblia perde o valor. Muita gente não acredita na Bíblia. E se não acontece o que está escrito na Bíblia? Aí a Bíblia vai perder mais valor? Não, a palavra de Deus nunca perde o valor.
A palavra do Senhor ainda fala aqui, que no versículo 11 de Marcos 13, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solitários de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas os que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Ou seja, no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo, ele dá a palavra. Você vê aí, mas não precisa ir para muito longe. Às vezes a gente olha assim, países fechados, mas tem lugares no nosso país que ainda não se pode falar do evangelho abertamente. Tem lugares no nosso país que muita gente está voltando para trás. E muita gente, graças a Deus, está retornando. Se chegou o momento de muita gente retornar, graças a Deus por isso. Mas tem muita gente que ainda precisa voltar. Se você, irmão, está ouvindo essa live, você que desviou da casa do Senhor, Deus, você que, antes de tudo isso acontecer, ouvia falar do Senhor, alguém pregava para você, e você, não, quem sabe amanhã eu vou, não, depois eu vou, não, depois eu vou. Agora você está vendo a situação que está acontecendo? Agora chegou a hora de você chegar na sua casa e adorar o Senhor. Aleluia. Por quê? Tem alguns templos abertos, mas nem todos estão. Os alguns templos que estão abertos não pode ter cultos. Só pode ter o atendimento. Então procure uma igreja que tenha atendimento e chegue lá e fale com o pastor ou com a pastora, quem estiver lá. Ou se você está nesse momento querendo fazer um concerto com o Senhor, é hora de você fazer um concerto Aleluia. com o Senhor. Glória a Deus. Por quê? Se você acha que vai melhorar depois que tudo isso passar, você me Aleluia. Desculpa, tá enganado. Glória a Deus. Porque é começo das dores. Aqui a própria palavra do Senhor está falando, não sou eu que estou falando. Aleluia. Eu estou lendo o que a palavra do Senhor fala. É o princípio das dores. Santo é o teu nome, Jesus. Ó, haverá fome, isso será o princípio de dores. Então, estamos desde o tempo de Jesus, quando o templo foi caído, até o dia de hoje, até o anticristo vir e Jesus chegar e vencer o anticristo, vai ser princípio de dores. Amém? Assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, né, irmãos? A palavra de Deus, ela está se cumprindo, né? Nós temos que